Ok, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, comigo tá tudo tranquilo. E hoje eu vou fazer o segundo capítulo da série 50 Tons de Fibonacci, certo? E muita gente gostou, muita gente deixou comentários. E tem muita coisa pra gente ver, certo? Tem muita coisa legal, então não deixem de acompanhar, certo? Dê o like no vídeo e vamos lá, certo? No primeiro capítulo eu falei sobre algumas propriedades da sequência de Fibonacci. Vamos só relembrar aqui que a sequência de Fibonacci começa com 1, o F2 também é 1, o F3 é 2, o F4 é 3, o F5 é 5, o F6 é 8 e assim por diante. Sabemos que os dois primeiros termos são iguais a 1 e todo termo posterior é a soma dos dois anteriores. Ok, deixei um problema também que era o seguinte, né? Então o problema era resolver Fn igual a n, certo? Que eu chamei de pontos fixos da sequência de Fibonacci, né? Então, por exemplo, n igual a 1, f de 1 é 1 e f de 5 é igual a 5, são dois pontos fixos. A pergunta é, existem outros? Então, para quem tentou, pode ter observado que a sequência de Fibonacci ela cresce muito mais rápido. F5 igual a 5, F6 igual a 8. Se a gente olhar o F7 é 13. Então é quase o dobro do índice, certo? Então o número ele vai cresce muito mais rápido que o índice. Então, de fato, aqui nossa solução, nós vamos provar algo bem mais forte. Vamos provar que, de fato, f de n é estritamente maior que n para todo n maior ou igual que 6. Então, não pode ser igual, ou seja, os únicos pontos fixos são 1 e 5. Como é que a gente prova isso? A prova é por indução. Então, o caso base é o caso n igual a 6 e f de 6 é 8, que é estritamente maior que 6. Então, ok, vale o caso base. Ok? Então, vamos lá, continuando a indução, para a nossa hipótese de indução. Depois eu vou fazer uma aula sobre indução, viu, pessoal? Tem muito problema que dá para resolver por indução. E muito problema até mesmo em pesquisa em matemática, onde a indução ajuda bastante, né? Ok, então a hipótese de indução é supor que Fj é estritamente maior que J para todo J entre 6 e N. E agora nós queremos provar que isso é verdade quando J é N mais 1. Então é a nossa tese de indução. Ok? Então vamos lá. Então, Fn mais 1. Eu quero provar que Fn mais 1 é estritamente maior que N mais 1. Para isso, eu quero usar a hipótese de indução. Essa é a grande sacada da indução. É como você usa a hipótese de indução. E aqui é muito fácil, né? Porque a gente consegue relacionar um Fibonacci com um índice maior com os números de Fibonacci com índice menor, pela própria fórmula de recorrência, né? Então, isso aqui é Fn mais Fn menos 1. Ok? O n e o n menos 1 estão dentro da hipótese de indução. Então, vale essa desigualdade para eles. Ou seja, Fn é estritamente maior que n e Fn menos 1 é estritamente maior que n menos 1. Isso aqui é igual a 2n menos 1. E, pessoal, 2n menos 1 é maior que n mais 1 se o n for maior que 2. Ok? Se o n for 3, 2 vezes 3 menos 1, 5, 3 mais 1, 4. Certo? Então, o dobro de um número menos 1 é sempre maior que o número mais 1 quando o número é maior que 2. Então, provamos o que queríamos, ou seja, os únicos pontos fixos, certo? Os únicos pontos fixos, isso aqui implica a resposta que o n é 1 ou 5. Ok? Na verdade, pessoal, a gente vai ver isso depois, quando eu for falar de comportamento assintótico, limite, que a sequência de Fibonacci é uma sequência exponencial, certo? Exponencial significa que ela cresce como se fosse uma potência. E o n é uma coisa polinomial, certo? Cresce como um polinômio. Então, tudo que é exponencial domina o que é polinomial, né? Exponencial com base maior que 1, claro. Ok, pessoal, então vamos começar os nossos 50 tons de hoje, certo?
Ok, então para começar, eu queria falar que a sequência de Fibonacci ela é muito rica, certo? É uma sequência que tem várias identidades bacanas que eu poderia falar aqui. Mas eu escolhi para falar algumas porque não vai dar para falar todas, mas a gente vamos vendo durante os vídeos, certo? Não fiquem preocupados não. Então a primeira identidade que eu vou falar aqui, a primeira identidade é a identidade muito bacana que diz que se eu somar os n primeiros números de Fibonacci, isso aqui é igual a f n mais 2 menos 1, certo? Ou seja, a soma dos n primeiros números de Fibonacci é o número de Fibonacci menos 1. E o índice é o consecutivo com mesma paridade, ou seja, esse aqui é n mais 2 menos 1. E como é que prova isso? Tem várias maneiras. Né? Tem argumento combinatório, a gente vai ter um capítulo aqui dos 50 tons, vai ser só sobre argumentos combinatórios, argumentos matriciais, então vai ter muita coisa bacana, certo? Então aqui a gente está começando com indução. Então vamos provar isso por indução também, certo? Então a prova disso, eu boto aqui PV para abreviação de prova, certo? Então a prova, a nossa base de indução é o caso, isso aqui vale para todo n maior ou igual que 1. Então a base de indução é o caso n igual a 1. Quando n é 1, então o lado esquerdo é só f de 1, que é 1. E o lado direito é f de 1 mais 2 menos 1, que é igual a f de 3 menos 1. Só que f de 3, pessoal, é 2. 2 menos 1, isso aqui é 2 menos 1, que é igual a 1. Então, de fato, vale a minha base de indução. Então, agora eu tenho minha hipótese de indução. Minha hipótese de indução é que F1 mais Fn é igual a Fn mais 2 menos 1. E agora minha tese de indução. Minha tese de indução é HI, abreviação de hipótese de indução, TI, abreviação de tese de indução. E agora minha tese de indução é pegar F1 mais até Fn mais 1 e provar que isso aqui é igual a Fn mais 1 mais 2 menos 1. N mais 1 mais 2, N mais 3 menos 1. É isso que eu quero provar. Ok? Então vamos lá, vamos ser otimistas, né? De fato, eu pego F1 até Fn mais 1, né? E a minha hipótese de indução, a soma vai até Fn. Então, é fácil ver que essa soma eu posso escrever como F1 mais Fn e deixo o último termo lá, Fn mais 1. Só que por hipótese de indução, pessoal, quanto é que é F1 mais Fn? É Fn mais 2 menos 1. Isso aqui mais Fn mais 1. Por sua vez, eu posso agrupar e somar Fn mais 2 mais Fn mais 1, que pela recorrência de Fibonacci, nada mais é do que Fn mais 3 menos 1, que era exatamente o que eu queria provar. Então, mais um resultado provado aí, pessoal. Ok? Deixa eu pegar outra folha aqui. Ok, então vamos para a segunda identidade. A segunda identidade é a identidade conhecida como identidade de Cassini. E ela diz o seguinte: se eu pego o quadrado de número de Fibonacci, subtraio do f do índice posterior vezes o f do índice anterior, isso é uma potência de menos 1. Isso aqui para todo n maior ou igual que 1. Certo? Ok? Então, como é que a gente prova isso aí? Né? Isso é uma identidade bem bacana, porque já é uma identidade um pouco mais complicada, né? Porque não é uma identidade linear, né? Tem um quadrado aqui tem um produto de dois números de Fibonacci, é diferente da identidade anterior, que era só soma de Fibonacci, né? Era uma identidade linear. Para provar isso aqui, pessoal, eu não vou fazer por indução não, certo? Porque a gente já fez uma prova por indução, eu vou usar a fórmula de Binet. Vamos relembrar aqui, certo? Fato que ajuda, fórmula de Binet. Lembrando, certo? Mini flashback, que a fórmula de Binet diz que o f de n é igual a alfa n menos beta n sobre raiz de 5. Onde o alfa é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e o beta
é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ok? Então, eu vou só substituir desse lado aqui e quero provar que no final dá menos 1. Mas antes disso, pessoal, eu quero falar uma coisa bem interessante, que é o que acontece quando eu faço alfa vezes beta. Alfa vezes beta é 1 mais raiz de 5 sobre 2 vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2. Isso aqui, o denominador é 4. E quem é o numerador? O numerador eu tenho o produto da soma pela diferença, certo? Então, é o quadrado de um cara menos o quadrado do outro. Então, isso aqui é 1 ao quadrado 1, raiz de 5 ao quadrado 5, sobre 4. Isso aqui é igual a 1 menos 5 menos 4, sobre 4 menos 1. Então, alfa vezes beta é menos 1, e a gente vai usar isso muito, viu? Ok, então, vamos lá. Fn quadrado menos... Aqui é conta, pessoal. Quem quer matemática não pode ter medo de conta não, certo? Então vamos lá. Então quem é Fn? Fn é alfa n menos beta n sobre raiz de 5 ao quadrado menos Fn mais 1 vezes Fn menos 1. Quem é Fn mais 1? Alfa n mais 1 menos beta n mais 1 sobre raiz de 5, fórmula de Binet, pessoal. E aqui fica alfa n menos 1 menos beta n menos 1 sobre raiz de 5. Ok? E eu quero provar que isso aqui, essa coisa complicada aqui, certo? Envolvendo números irracionais, isso aqui é igual a menos 1 elevado a n. Por incrível que pareça. Ok, então é conta, certo? Então começamos aqui. Então aqui eu tenho uma expansão. Primeiro, o denominador é 5, né? E o numerador fica alfa 2n menos 2 alfa n beta n mais beta 2n. Menos, denominador é 5. E aqui fica alfa n mais 1 vezes alfa n menos 1, que é alfa n. Menos alfa n mais 1 beta n menos 1 menos beta n mais 1 alfa n menos 1 mais beta 2n. E agora, pessoal, olha só. Eu vou subtrair aqui esses caras, né? Quando eu subtraio aqui, desculpa, aqui é alfa 2n. Quando eu subtraio aqui, esse alfa 2n cancela com esse, ó. Esse cara cancela com esse. Esse cara cancela com esse. E eu vou colocar potências de alfa beta em evidência. Então, esse aqui é menos 2. Vou botar isso aqui e escrever como alfa beta elevado a n. Certo? E aqui menos com menos mais. E aqui eu vou botar alfa beta elevado a n menos 1 em evidência. Então sobrou quanto? Sobrou alfa ao quadrado. Depois, lembra que é sobre 5. Depois eu coloco aqui menos com menos mais. Coloco alfa beta n menos 1 em evidência. Certo? Sobrou quem? Desculpa. Sobrou beta ao quadrado. Ok? Então, vai ficar, como é que fica essa conta aqui? Fica 5. E aqui fica menos 2. Alfa beta, a gente já vimos quanto é. Ó. Alfa beta é igual a menos 1. Então, isso aqui é menos 2 elevado a menos 1 elevado a n. Mais, vou colocar alfa beta n menos 1 em evidência. Sobrou alfa 2 mais beta 2. E aí, pessoal, se vocês fizerem essa continha, certo? Alfa 2 mais beta 2, isso aqui é igual a 3. Certo? Então, isso aqui fica menos 2 menos 1n, mais, quanto é alfa beta? Menos 1 n menos 1, vezes 3 sobre 5. Então, vemos que aqui eu tenho duas potências de menos 1 com expoentes consecutivos, certo? Eu tenho um menos aqui e um 3 aqui, né? Então, eu posso escrever isso como esse menos com esse menos aqui, eu posso multiplicar e ficar algo desse tipo. Ficar 2 menos 1, n menos 1, mais 3 menos 1, n menos 1, sobre 5.
E aí eu somo, isso aqui dá 5 menos 1, n menos 1 sobre 5, que é igual a menos 1 elevado a n menos 1. Ok? E isso termina a nossa prova. Então a gente não precisa usar indução, e até mesmo usar indução aqui é um pouco mais complicado, porque já é uma fórmula quadrática, né? Então não é muito aconselhável usar indução, não. Ok, pessoal? Então essa é a identidade de Cassini, certo? Tem várias generalizações aí. Ok. Próxima identidade é uma das que eu mais gosto, certo? Identidade 3 é uma identidade que diz o seguinte: olha, o que é que eu sei? Eu vou escrever aqui do lado. Ó. Vou escrever bem aqui para vocês. Eu sei que se eu somar dois números de Fibonacci consecutivos, isso sempre é um número de Fibonacci. Ah, Diego, isso é covardia, né? Isso é a definição da recorrência, verdade. Mas, se eu somar o quadrado de dois números de Fibonacci consecutivos, isso também sempre vai ser um número de Fibonacci. E isso é muito bacana, pessoal. Né? Porque diz que a sequência ela é muito rica nesse aspecto, certo? Os termos parecem que estão muito ligados. Ok? Então, a soma do quadrado de dois números de Fibonacci consecutivos sempre é um número de Fibonacci. Como prova isso? A prova desse fato também pode ser feita usando a fórmula de Binet, certo? Eu não vou repetir as contas aqui, porque ficaria chato, certo? Então, vou deixar como exercício aí, certo? Exercício. Então, usar a fórmula de Binet, certo, pessoal? Ok. Então, um, algo interessante que alguém pode falar é o seguinte: Diego, e se eu trocar aqui, tem um 1, né? Potências de Fibonacci elevado à potência 1. Aqui tem Fibonacci elevado à potência 2. Se eu trocar por 3, também vai ter 1, por 4, por 5, por 6. É uma pergunta interessante, certo? E é uma pergunta que eu me fiz, acho que há uns 2 anos e meio atrás. E, de fato, virou até um resultado de pesquisa meu com um colega americano. E a gente conseguiu provar que não, pessoal. Né? Então, por isso que eu falo que os números de Fibonacci são bem interessantes e aí começa a vir fatos um pouco mais intrigantes. Então, nós provamos que não. Se você pega uma potência maior do que 2 aqui, essa soma não vai ser número de Fibonacci para infinitos índices. Certo? Aí é outra história. Talvez eu entre nesse aspecto lá para o capítulo 40, certo? Tá muito cedo aqui pra gente. E, ok, então, para fechar a o nosso capítulo de hoje, eu vou falar num resultado bem bacana que é chamado Teorema de Zeckendorf. Bonito, né, pessoal, o nome? Eu também gosto, viu? Teorema de Zeckendorf, né? É importante, né? Você chegar e dizer, olha, hoje eu aprendi o Teorema de Zeckendorf. É legal. E o teorema diz o seguinte: todo número natural é soma de números de Fibonacci com índices não consecutivos. Como é que é, Diego? Entendi não. O que é que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo que todo número natural, todo n natural, eu posso escrever ele como f de A1 mais até um certo f de AK, onde a diferença do AI para o AI menos 1, a diferença de dois índices consecutivos, é maior ou igual que 2. Então, todo número natural é soma de dois números de Fibonacci com índices não consecutivos. Certo? Esse é o conhecido Teorema de Zeckendorf. Por exemplo, um exemplo bacana, vamos colocar aqui 2016, certo? 2016 é F6
mais F9 mais F14 mais F17. Podem fazer as contas aí que dá certo. E qualquer outro vai dar certo também, certo? Então, por exemplo, olha só, que roubo F 2017 é F1 mais F6 mais F9 mais F14 mais F17. Então, de fato, pessoal, a prova desse teorema não é muito complicada, certo? E eu vou deixar como exercício para vocês. E na próxima aula, no próximo capítulo, eu vou começar provando o teorema de Zeckendorf. Então, abraço, me estendi muito por hoje, certo? Mas os números de Fibonacci são fascinantes mesmo. Espero que vocês tenham gostado e deixem seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem, certo, pessoal, o vídeo. Isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho, fazendo coisas interessantes aqui para vocês. E abraço, valeu!